um banquete será colocado e vidas serão impactadas pelo teu poder. Nesta noite, Pai, nós estamos com o nosso coração aberto para que haja cura, libertação, vitória, salvação, restauração. Pai, restou como a raça imperianta, guarda a tua filha, a sua casa, guarda a tua família, a tua saúde. Nós abençoamos a tua filha e declaramos que ela é vencedora e vitoriosa em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? O povo que dá glória a Deus ainda está aí? Glória a Deus! Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Ouvindo a irmã Mariquinha, meu coração se alegrou. Muito. Porque eu vejo quanto Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus nos sustenta. E a vida de irmã Marinha, para mim, é um grande exemplo. Porque ela poderia estar lá na cama, deitada, entregando-se. Mas quando eu a vejo aqui na frente, adorando esse Deus maravilhoso, a gente pode ver que quando Deus é a fonte, não tem empecilhos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gostaria de convidar os irmãos para estarmos lendo na Bíblia, na palavra de Deus. Sempre que a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. E quando a gente ora, nós falamos com Deus. Glória a Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, no verso 10. Eu não consigo dar o meu testemunho sem ler esta palavra. Porque para mim, esta palavra é a palavra que tem mais autoridade. É uma das palavras que tem mais autoridade e mostra quem Jesus é. Aleluia. Está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu, porém, que é o nosso Jesus, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aqui mostra o inimigo de Deus, o que ele é capaz, mas depois vem endossado com um nome poderoso, que tem poder acima de qualquer ameaça que o inimigo possa estar fazendo com a sua vida e com a minha vida. Quando ele assina aqui embaixo: eu porém vim para dar vida e vida com abundância. E é isso que nós estamos querendo na nossa vida espiritual. Sabe, irmãos, tudo começou com um casamento errado que eu fiz. Meu primeiro casamento foi uma grande falha da minha parte. Uma moça que servia a Deus desde pequenininha. Irmãos, eu era tão pequenininha para tocar o meu instrumento, cavaquinho, que é aquele que todo mundo conhece. Era o único instrumento que eu podia tocar, porque eu era muito pequena. Eu tinha 4 para 5 anos. Meu pai é músico, minha irmã violinista. Nós tínhamos um grupo na nossa família de adoradores e músicos. E eu, como a caçula, mais nova, a única coisa que eu podia tocar era cavaquinho, porque era menorzinho. Assim eu comecei o meu ministério, servindo a Deus. Lá no Rio Grande do Sul, numa casa de madeira, nessa época, justamente em julho, a gente passava muito frio. Mesmo que tivesse condições financeiras, é frio mesmo, a minha terra é fria. E a gente começou, eu comecei. E esse casamento errado foi que começou todos os meus grandes desafios e as crises horríveis, porque
Foi a escolha que eu fiz. Meu pai disse: minha filha, não case, porque esse casamento não é da vontade de Deus. Mas se você deixar o amor de Jesus para casar, para ter o amor deste homem, case, mas você não vai ser feliz. E é justamente isso que vem. As crises na nossa vida são as nossas escolhas erradas. E eu casei, foi o casamento do ano, eu já era uma figura conhecida, ele era um diretor da única rádio evangélica no Rio Grande do Sul e a pioneira. Naquela época, eu estou falando de mais de 50 anos atrás. Naquela época não era como hoje, a mídia, a comunicação global como é hoje. Não era nada disso. Para os irmãos terem uma ideia, uma carta para chegar do Rio de Janeiro a Porto Alegre levava mais de 3 meses. Telefone, somente naqueles lugares que a gente chamava centro telefônico. Só pessoas que tinham muito condições, muito ricos, que tinham os seus telefones em casa. Hoje a gente vê até as crianças com o celular se comunicando. Então, estou falando de uma época difícil e também muito sofrida. Eu já havia gravado meu primeiro disco, Rosa da Manhã, que foi o Brasil inteiro cantou esse disco. Para os irmãos terem uma ideia do que Deus fez na minha vida como a primeira cantora evangélica, hoje eu seria comparada com a Aline Barros, a Cassiane, né? Conhecida no Brasil. E quando eu casei, como ele era carioca, nós mudamos para o Rio de Janeiro, minha família ficou em Porto Alegre. Eu tive meu filho, assim, bem rápido, logo após o casamento. Só tenho um filho biológico, pastor Gedeão Araújo, hoje com 42 anos. Nessa época o Gide estava com 4 aninhos. E eu estava tão desesperada, tão sofrida. Esse homem me maltratou tanto, irmãos. Teve uma época que ele era praticamente uma pessoa doente mental, porque ele era um psicopata, ele me arrastava no nosso apartamento pelos cabelos. Ele me bateu uma vez no rosto, que eu tinha que cantar numa igreja, eu não consegui, porque o hematoma desfigurou o meu rosto. Sabe, irmãos, é muito difícil viver uma vida assim. E eu entrei para o meu quarto e eu disse: eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. E eu cortei o meu pulso, que eu tenho aqui a marca de 15 pontos. E quando eu deitei na cama, eu disse: agora eu vou cortar o outro braço. E quando ele abrir a porta, eu vou estar morta aqui dentro, porque eu não aguento mais. Aquela moça, criada na igreja, que tinha temor de Deus, que já tinha gravado discos evangélicos, agora estava naquele quarto, desejando desesperadamente morrer. Aquele homem que eu amava, que eu pensei, meu primeiro namorado, que tem tudo para me fazer feliz, foi o que meu pai disse: você pode casar, mas se você trocar o amor de Deus por o amor de um homem, não vai ser feliz. E por causa desse, quando eu estava planejando cortar o outro braço, o sangue já escorria, eu ouvi uma batidinha na porta, meu filho Gedeão. Ele gritou e disse: mamãe, eu preciso da senhora. Eu caí, bati o joelho, está doendo. Quando ele disse: eu preciso da senhora, foi como uma explosão na minha vida. Eu disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? E o meu filho, naquele momento, eu disse: vai chamar o papai, porque eu estava com muita vergonha do meu filho me ver
resolver aquela situação. E também eu poderia ter causado um grande trauma para ele. Quando eu acordei, quando eu recuperei, eu desmaiei, eu estava no hospital, o médico pedindo para mim movimentar os dedos, porque pensou que eu tinha cortado todos os dedos, os movimentos das mãos. Eu estava tão amargurada, irmãos. Eu estava tão envergonhada. E eu, para mim, Deus estava tão longe que eu não me atrevia a olhar. E por causa desse problema, naquela época, isso era um sintoma grave de uma doença mental. E eu tive que ir para um hospital, Hospital Pinel. Dali eu fui transferida para a Casa de Saúde Dr. Vidas, onde as pessoas recebiam um tratamento de choque. Foi um hospital que a Polícia Federal fechou, porque muitas pessoas enlouqueceram ali. E o meu marido me colocou naquele hospital para morrer. Não deu nenhuma notícia para minha família, que ele prometeu que ia avisar meus pais. Um dia, já abandonada, um mês, sem ver nem meu filho, nem ele apenas assinou o documento se responsabilizando por mim. Eu me lembro que eu passava, quando eu via aquelas mulheres, mais de 300 mulheres, gritando, quando elas levavam um choque, irmãos, eu vi coisas aqui dentro que eu nunca mais esqueci. Me causa até hoje um impacto quando eu vejo alguma coisa que me lembra aquele hospício. Primeira coisa que fazem é te cortar o nosso cabelo por causa dos piolhos. É muito piolho, tem muito percevejo, tem muito, porque é uma enfermaria grande, não tem camas, é apenas uns colchonetes sujos, o banheiro é apenas buracos, porque não pode ter nada que elas quebram e se machucam. A comida era uma lavagem. Eu não aguentava, porque eu não estava doente, eu apenas estava triste, desesperada. E eu lembro que um dia, quando eu senti que eu estava morrendo, eu peguei hepatite ali dentro, e eu sabia que eu ia morrer. Eles deixaram apenas porque eles construíram para baixo um calabouço, para não ouvir os gritos das pessoas, quem estivesse na enfermaria em cima. Era mais ou menos 3 andares para baixo, onde a gente ficava, e deixaram apenas um pedaço do céu aparecendo, que era para durante o dia a gente pegar sol. E nesse dia que eu estava muito mal, eu vi que eu ia morrer. Eu saí me arrastando, que eu não podia mais caminhar. E olhei aquele pedaço pequeno de céu lá em cima, todo estrelado. E eu vi, irmãos, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Era como anjos cantando o hino que eu tinha gravado. E eles cantavam: aparece as flores da terra, a voz da rola canta. E eu comecei a ouvir aquele coral e eu lembrei: Jesus, um dia eu troquei o teu amor por um homem, e este homem me ajudou, este homem me colocou aqui para morrer. Se tu me tirares deste lugar, nunca mais eu te deixarei, Jesus. E para a glória de Deus, Jesus me tirou daquele calabouço. Sabe, irmãos, quando eu saí daquele lugar, que meu pai chegou e assinou responsabilizando por mim, que eu saía nas ruas, parecia que eu estava sendo assim. Sabe quando uma pessoa ganha um grande prêmio? Porque não era só eu sair daquele lugar, é porque realmente eu encontrei Jesus naquele calabouço. Era isso que me alegrava.
dizer para vocês que nós não vivemos crise, vivemos muitas crises, mas passar pelas crises com a companhia de Jesus, isto é a diferença. Aleluia. E para a glória de Deus, eu saí daquele lugar. Deus me tirou daquele lugar. Foi quando eu voltei para a casa dos meus pais, meu filho, a coisa mais linda, feliz por me ver. E passou-se o tempo, passou-se os anos, e eu continuei gravando, continuei cantando. Foi muito bom depois dessa experiência, porque a gente passa, é uma coisa muito linda quando a gente descobre o que é Deus para nós. Aí eu entendi o porquê. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Mas para que ele entrasse, irmão, nós temos que abrir a porta. E foi o que eu fiz naquela miséria, com mau cheiro no meu corpo. Eu abri o meu coração para Jesus. Amém. E disse: entra, Senhor, ceia comigo. Porque a gente só ceia, só faz refeições com alguém que a gente tem intimidade, com alguém que a gente conhece. E Deus está me revelando que esta noite tem pessoas que estão passando por crises, crises no lar, no casamento, no filho, com muitos motivos de doença. Mas esta noite você vai abrir o teu coração e vai dizer: Jesus, eu tomo a minha atitude, estou abrindo a porta do meu coração para o Senhor entrar, para o Senhor cear comigo, passar as crises comigo, me levantar dessa crise, me tirar dessa depressão. Porque Jesus, eu entendi que o Senhor tem que ser o primeiro. Amém. Que coisa linda. Sabe, irmãos, porque se Ele não for o primeiro, tudo é ilusão. Não tem outro lugar. Ou Jesus é o primeiro na sua vida, ou Ele não quer lugar nenhum. Aí você me diz: mas Ele não é amor por ser amor. Porque se Ele for o primeiro, Ele vai tomar conta de tudo. E se Ele tomar conta de tudo, você vai ser feliz. Amém. Esse é o segredo da salvação. É a gente ser feliz. Por que nós procuramos Jesus? Por que você está aqui esta noite? Seja sincero, em nome de Jesus. Dê assim uma virada e pense: por que eu estou aqui? Qual o motivo? O que eu estou procurando? A salvação? Se é a salvação, você encontrou o lugar certo. O perdão? Você está no lugar certo. A comunhão com Deus? Você está no lugar certo. O que você está procurando? Se for bens, é o lugar certo, só que não é o foco. O foco é a sua salvação. Porque foi para